Oi pessoal, nessa videoaula nós vamos ver um pouquinho sobre qual é o destino da triose fosfato produzida na fotossíntese e como que ela é transportada para outras partes da planta. Nós vimos que no ciclo de Calvin-Benz o produto final é a triose fosfato na forma de gliceraldeído 3-fosfato, que vai ser utilizada agora para a síntese de glicose, a qual pode ser transformada ou em sacarose, que vai ser transportada para outras partes da planta que não fazem fotossíntese, ou vai ser estocada dentro dos cloroplastos das folhas na forma de amido. A triose fosfato que não for convertida em sacarose para transporte no floema, vai ser estocada dentro dos cloroplastos das folhas na forma de amido, como uma reserva de carbono para o período da noite, quando a planta não pode fazer fotossíntese. Lembrem que de noite as plantas continuam respirando e continuam precisando de energia, que vai ser garantida agora por essa reserva feita na forma de amido. O amido é um polissacarídeo formado de amilose e amilopectina. A amilose é uma cadeia longa e linear formada por várias moléculas de glicose ligadas umas às outras. A amilopectina também é constituída de várias moléculas de glicose, mas é uma molécula que apresenta ramificações. Então, ao contrário da amilose, que é linear, a amilopectina é ramificada. A maior parte do amido é constituído de amilopectina, cerca de 70 a 90% do amido é amilopectina. Essas ramificações, elas podem se entrelaçar, tá? E reentrelaçar também com as amiloses, que também formam hélices em torno delas mesmas, e esse arranjo garante ao grão de amido essa característica cristalina. Se vermos um grão de amido no microscópio, a gente vai ver que ele é translúcido, formado por regiões densas e menos densas, garantido por essa estrutura aqui. Essa estrutura de entrelaçamento entre amilose e amilopectina, e principalmente entre as ramificações da amilopectina, garantem uma estrutura bastante coesa, fazendo com que o amido seja uma forma de estocar carboidrato que ocupe pouco espaço dentro da célula, além de ser uma forma insolúvel e não reagente com outros compostos. O grão de amido pode adquirir formatos diferentes dependendo do tipo de espécie e do tipo celular. Então, por exemplo, em tubérculos de batata, o grão de amido, nós vamos encontrar ele assim na forma redonda, bem lisinha. No endosperma de milho, ele já tem esse formato mais poliédrico. E nas folhas de Arabidopsis, ele é em formato de disco. O formato do grão de amido depende da estrutura do grão de amido. Quanto mais amilopectina, mais ramificações, mais coeso é esse amido e mais difícil é dele ser degradado. Então, amido, que nós chamamos de amido secundário, que é estocado em órgãos de reserva, como endosperma, como raízes, é um amido bastante coeso, com mais amilopectina, porque é uma reserva de carbono que deve durar por longo tempo e que vai ser utilizado somente quando a planta precisar, quando ela estiver em condições de estresse, em condições não favoráveis. Já o amido estocado nas folhas das plantas, como esse daqui, ele é em formato de disco e ele é mais frouxo, porque tem menos amilopectina, as amilopectinas estão menos coesas, menos arranjadas, mais frouxo fica essa estrutura e mais fácil das enzimas degradadoras atuarem ali. Além disso, ele é em formato de disco, porque a área de superfície em relação ao volume é maior, criando maior área para essas enzimas degradadoras atuarem no grão de amido. Então, nós podemos dividir o amido em amido primário e amido secundário. O amido primário é aquele feito em uma forma temporária, uma reserva temporária, que nós vamos encontrar nas folhas das plantas. É uma reserva feita durante o dia para ser utilizada durante a noite. No próximo dia, a planta faz uma nova reserva para ser utilizada na próxima noite. E o amido secundário é aquele amido que nós vamos encontrar nos órgãos de reserva, que é uma reserva de longo prazo. Então, esse amido secundário ele tem maior proporção de amilopectina em relação ao amido primário. Nós vamos encontrar ele em endospermas de semente, raízes e tubérculos, tá? E esse amido é estocado nos amiloplastos, enquanto que o amido primário nós vamos encontrar dentro dos cloroplastos. Amiloplastos são plastídeos, organelas especializadas em estocar amido. Durante o dia, quando há presença de luz, a planta pode
fotossintetizar, CO2 é absorvido, fixado pelo ciclo de Calvin, formando triose-fosfato. Parte dessa triose-fosfato é utilizada para a síntese de amido, que é estocado dentro do cloroplasto das células mesofílicas, mas a maior parte da triose-fosfato é convertida em sacarose e exportada para outras partes da planta. Durante a noite não tem luz, a planta não pode fotossintetizar. A quantidade de carbono utilizada para bancar o gasto energético da planta vem do estoque de amido presente nas folhas. Esse amido então é degradado, produzindo principalmente glicose e maltose, que é convertida em sacarose no citosol para transporte para outras partes da planta. Vamos ver agora então com mais detalhe como que ocorre essa síntese de amido e a síntese de sacarose. O amido ele é sintetizado dentro do cloroplasto. Então, o CO2 fixado pelo ciclo de Calvin leva à produção de fosfoglicerato. Fosfoglicerato é reduzido a gliceraldeído 3-fosfato. Gliceraldeído 3-fosfato ele é interconvertido em dihidroxicetona. É uma triose-fosfato também, é só um rearranjo da molécula. Bom, então, gliceraldeído 3-fosfato e dihidroxicetona são chamados de trioses-fosfato. Trioses-fosfatos são utilizadas agora para produzir uma molécula de 6 carbonos, que é uma frutose. Quem catalisa essa reação é uma aldolase. Essa frutose, um 6-bifosfato, agora perde um fósforo, formando frutose 6-fosfato. Essa reação é catalisada pela frutose 1,6-bifosfatase, que retira um fósforo, então ela é fosfatase, também chamada de FBPase. Frutose 6-fosfato agora sofre uma reorganização da molécula, virando uma glicose. Glicose e frutose ambas possuem 6 carbonos, é só uma reorganização da molécula. Quem faz isso é uma isomerase. Glicose 6-fosfato agora vai sofrer uma mutação na posição do fósforo, que vai passar do carbono 6 para o carbono 1. Quem faz isso é uma fosfoglicomutase, também conhecida como PGM. Glicose 1-fosfato agora vai sofrer uma desfosforilação, a retirada desse fósforo e a adição de um ADP no local. Quem catalisa essa reação é a ADP-glicose pirofosforilase, também conhecida como AGPase, gastando ATP como doador do ADP, liberando então 2 fósforos inorgânicos dentro do cloroplasto, um vindo da glicose 1-fosfato e o outro vindo do ATP. A ADP-glicose agora é o substrato para a síntese de amido, catalisado pela enzima amidosintase, que vai retirar esse ADP e vai unir uma glicose na outra, formando amido. Então, vejam bem, na síntese de amido, há liberação de fósforo inorgânico, né? Esse PPI ele é degradado em fósforo inorgânico pela pirofosfatase, ok? Quanto mais fotossíntese a planta realiza, mais triose-fosfatos são produzidas. Ou seja, mais fosfoglicerato produzido, que vai ser transformado em triose-fosfato. O fosfoglicerato, especificamente, ele tem o poder de regular a AGPase. Ele regula positivamente essa enzima, dizendo para a célula, olha, tem muita fotossíntese acontecendo aqui dentro do cloroplasto, então muito substrato para a síntese de amido. Vamos intensificar essa síntese de amido. Então, o fosfoglicerato, ele atua positivamente, ativando a atividade da AGPase. De modo inverso, a síntese de amido produz bastante fósforo inorgânico, e esse fósforo inorgânico vai sinalizar dentro do cloroplasto, dizendo, olha, já tem muito amido sendo produzido, tem muito produto, né, que é amido e fósforo inorgânico. Então, o fósforo inorgânico atua de forma negativa na AGPase, dizendo, já tem muito amido, vamos maneirar na síntese de amido, vamos diminuir a sua atividade, porque já tem produto demais sendo formado, tá? Então, vejam bem, os níveis de triose-fosfato e fósforo inorgânico dentro do cloroplasto é que vão regular a síntese de amido, que tanto de triose-fosfato que vai para a síntese de amido. Como? Regulando a atividade da AGPase. Muita triose-fosfato sobrando dentro do cloroplasto, ela vai ser então transportada agora para o citosol para a síntese de sacarose. Existe um transportador que transporta triose-fosfato para o citosol em troca de fósforo inorgânico. Então, se tem muita triose-fosfato sobrando dentro do cloroplasto, essa triose-fosfato pode ser transportada para o citosol. Triose-fosfato, agora dentro do citosol, vai passar por um processo muito semelhante para a síntese de sacarose.
triose e fosfatos vão ser combinados para formar frutose 1,6-bifosfato por uma aldolase citosólica, que vai ser convertida em frutose 6-fosfato por uma FBPase citosólica, que vai ser convertida em glicose 6-fosfato, glicose 1-fosfato, e agora essa glicose 1-fosfato, em vez de receber um ADP, como no cloroplasto, vai receber um UDP, por uma UDP-glicose pirofosforilase. É a UDP que é substrato para a síntese de sacarose. Agora lembrem-se, sacarose é um disacarídeo, composto de glicose e frutose. Então, além de uma glicose, nós precisamos de uma frutose. Então, frutose 6-fosfato vai ser combinada com uma UDP-glicose. A enzima que vai catalisar isso é a sacarose sintase. Ela vai retirar esse UDP da glicose e vai ligar a glicose na frutose 6-fosfato, formando sacarose 6-fosfato. Muito bem, agora só nos resta retirar esse fósforo para formar sacarose. A enzima que catalisa essa reação é a sacarose fosfatase, que retira um fósforo, formando finalmente sacarose. Quanto mais fósforo inorgânico é produzido na síntese de sacarose, olha só, a liberação de fósforo inorgânico aqui e aqui. Então, quanto mais sacarose é sintetizada, maior é a concentração de fósforo inorgânico dentro do citosol. O que é bom, porque tem muito fósforo inorgânico para ser trocado por triose e fosfato para a síntese de sacarose, certo? Quanto mais triose e fosfato nós temos no citosol, mais glicose 6-fosfato é formada. Muito substrato para a síntese de sacarose. Então, a glicose 6-fosfato vai sinalizar para a sacarose sintase dizendo, olha, temos muito substrato para formar sacarose. Pode intensificar a sua atividade, porque tem substrato suficiente. Então, a glicose 6-fosfato é o sinalizador positivo para a síntese de sacarose, regulando a sacarose sintase. O inverso também ocorre. Como? Na síntese de sacarose, há muita liberação de fósforo inorgânico. E quando os níveis de fósforo inorgânico aumentam demais, o fósforo inorgânico sinaliza para a sacarose sintase dizendo, olha, já tem produto demais, já tem sacarose demais, muito fósforo inorgânico no citosol, maneira a sua atividade, porque já não precisamos tanto de sacarose assim. Tem sacarose sendo produzida além daquela quantidade que conseguimos exportar pelo floema para outras partes da planta, ok? Então, níveis de triose, fosfato e fósforo inorgânico também vão regular a síntese de sacarose no citosol, ok? Muito bem, agora como é que essa sacarose vai ser transportada para outras partes da planta? Ela vai ser transportada através do floema. O floema é constituído de células chamadas de elementos crivados, que estão associados a células chamadas de células companheiras. Os elementos crivados do floema, eles são células muito especializadas. Essas células elas se diferenciam perdendo núcleo, perdendo mitocôndrias, perdendo várias organelas, para que sejam específicas, se especializem no transporte de fotoassimilados, no transporte de sacarose, tá? E aí elas vão precisar de auxílio que forneça energia e que forneça vários outros metabólitos que essa célula já não produz mais. Essas células são chamadas de células companheiras, elas possuem núcleo, possuem muitas mitocôndrias. Como que ocorre o transporte de sacarose dentro do floema? Vamos fazer uma comparação com o transporte de água no xilema primeiro, que vocês já viram com o professor Fabrício anteriormente. No xilema, a água é transportada de baixo para cima, das raízes para a parte aérea, a favor de um gradiente de potencial hídrico, ok? No floema, a seiva dentro do floema, junto com a sacarose, vai ser transportada a favor de um gradiente de potencial de pressão por fluxo de massa. Como que isso acontece? Na região fonte, nós vamos chamar a região fonte aqui o local das folhas onde estão presentes as células fotossintéticas que estão produzindo sacarose. Na região fonte, há uma produção de sacarose grande nas células mesofílicas e essa sacarose é transportada de uma célula mesofílica para outra até chegar no feixe vascular onde estão presentes as células companheiras e os elementos crivados do floema. Então, uma grande quantidade de sacarose se acumula dentro do elemento crivado do floema.
grande quantidade de sacarose, grande quantidade de soluto. Muito soluto, o que acontece com o potencial osmótico? Ele cai. Se o potencial osmótico diminui, nós também diminuímos o potencial hídrico. Então, o potencial hídrico na região do floema é baixo. O que acontece? Se o potencial hídrico aqui é baixo, muita água é transportada das células vizinhas para dentro do elemento de tubo crivado do floema. Não só isso, o floema ele está ao lado do xilema. Então, a água do xilema também é transferida para o floema por causa de um gradiente de potencial hídrico. Aumenta a quantidade de água dentro das células do floema, aumenta o potencial de pressão, mais túrgidas elas ficam. Então, a pressão, o potencial de pressão nas células do floema na região fonte é bastante alto. Já na região dreno, o que acontece? A sacarose que chega na região dreno, por exemplo, nas células de um fruto que está demandando energia, né? Nas células desse fruto, essa sacarose ela é transportada do floema para as células daquela região dreno. Então, pouca sacarose fica acumulada na célula do floema na região dreno, que está drenando essa sacarose. Pouca sacarose dentro do floema aumenta o potencial osmótico, aumenta o potencial hídrico. E a tendência é que essas células do floema percam água para as células vizinhas e para o xilema também. Então, a água tende a sair das células do floema na região dreno, diminuindo o potencial de pressão, formando um gradiente de pressão entre região fonte e região dreno, onde aqui a pressão é maior e aqui a pressão é menor. Então, nós temos um gradiente de potencial de pressão entre região fonte e região dreno. Qual vai ser a direção da água dentro das células do floema? Da região de maior pressão para a região de menor pressão. Então, dentro do floema, a sacarose é translocada a favor de um gradiente de potencial de pressão por fluxo de massa, ok? Isso acontece sem gasto de energia, é por um gradiente de potencial de pressão. Agora, para transportar essa sacarose para dentro do floema na região fonte contra um gradiente de pressão, contra um gradiente de concentração, é necessário gasto de energia. Então, nós podemos dizer que o transporte de sacarose dentro do floema ocorre a favor de um gradiente de potencial de pressão com um gasto indireto de energia necessário para transportar sacarose contra um gradiente de concentração das células mesofílicas para as células do floema na região fonte. E da mesma forma na região dreno, a sacarose também vai ocorrer contra um gradiente de pressão. E aqui também tem gasto indireto de energia. Esse modelo de fluxo de pressão no floema também é conhecido como modelo de Munch. O transporte da seiva do floema ocorre por fluxo de massa a favor de um gradiente de pressão. Esse gradiente de pressão é gerado por uma diferença osmótica entre a região fonte e a região dreno, tá? E sempre vai ocorrer no sentido fonte-dreno. Então, não necessariamente da parte superior para a parte inferior da planta. Ele pode ocorrer em várias direções, mas sempre vai ocorrer no sentido fonte, onde tem grande produção de sacarose, para a região dreno, onde há maior consumo de sacarose. E ele ocorre com pouco gasto de energia ou com gasto indireto de energia. Então, como que ocorre o carregamento de sacarose dentro das células do floema na região fonte? Bom, as células mesofílicas que produzem a sacarose, tá? Vão ter que transportar essa sacarose até chegar nas células da bainha do feixe, nas células companheiras do floema e, finalmente, nos elementos de tubo crivado do floema, tá? Então, essa sacarose ela pode seguir dois tipos de caminho. Ela pode passar pelas conexões que existem entre essas células mesofílicas, chamadas de plasmodesmos, tá? E pode percorrer todo esse caminho via plasmodesmos até chegar nas células crivadas do floema. Essa é a rota
simplástica, por dentro do citoplasma, rota simplástica. Agora, ela pode também seguir uma rota que passando pelo apoplasto, passando pela essa região entre a membrana plasmática e a parede celular. Essa região é chamada de apoplasto. Como que isso ocorre? A sacarose, a maior parte vem pelos plasmodesmos, pelas células mesofílicas, até chegar no parênquima da bainha vascular. E chegando aqui, antes de encontrar células companheiras do floema, essa sacarose é transportada para o apoplasto. Sacarose é uma molécula relativamente grande para passar pela membrana plasmática, então para isso é necessário um transportador. Esse transportador são vários tipos chamados de sweets, a família de sweets, tá? Que transportam açúcar. Essa sacarose, uma vez no apoplasto, ela agora precisa de novo entrar dentro da célula de tubo crivado do floema, e para isso vai ser necessário de novo mais um transportador, que são chamados de SUTs ou SUCs, dependendo da espécie, tá? Então, na rota apoplástica, em que a sacarose cai no apoplasto, tá? São necessários transportadores na membrana, tanto da célula do floema, como na célula do parênquima associado ao feixe vascular. Vamos dar um zoom nessa região aqui e entender exatamente como isso acontece. Então, nós temos aqui o complexo de elemento crivado do floema, célula companheira e a célula do parênquima do feixe vascular. Aqui nós temos o transportador switch e aqui nós temos o transportador SUC. Para transportar essa sacarose, para sair da célula do parênquima pelo transportador switch, esse transporte é livre, tá? É como se fosse um canal e ocorre por gradiente de concentração. Mas na hora que essa sacarose é transportada para dentro da célula companheira ou para dentro do elemento de tubo crivado, nós vamos precisar de um transportador que faça esse transporte contra um gradiente de concentração, porque muita sacarose está sendo acumulada aqui. Esse transportador vai precisar de gastar energia para conseguir fazer esse transporte contra um gradiente de concentração. E ele usa a energia do ATP. Então, uma proteína chamada de proto-ATPase gasta energia do ATP para bombear prótons de dentro para fora da célula, de dentro da célula para a região do apoplasto, acumulando prótons no apoplasto. Quando a sacarose chega aqui do apoplasto para dentro da célula, ela encontra um transportador que só vai fazer esse transporte junto com o transporte de um próton. Então, tendo prótons disponíveis no apoplasto, o transportador SUC pode transportar a sacarose para dentro da célula do floema, juntamente com o próton. Então, veja bem, aqui, nesse tipo de carregamento, então, existe gasto de energia, um gasto indireto, através das bombas de proto-ATPase. Então, o carregamento apoplástico requer gasto de energia. E como que ocorre o carregamento simplástico, tá? Aquele que eu falei para vocês que a sacarose é transportada pelos plasmodesmos até as células do floema. Vamos considerar aqui, então, a célula do parênquima da bainha vascular, aqui uma célula companheira ou intermediária e aqui um elemento de tubo crivado do floema. A sacarose, ela é transportada pelos plasmodesmos até as células intermediárias. As plantas que fazem esse tipo de transporte simplástico, de carregamento simplástico, as células companheiras são chamadas de células intermediárias. O que acontece nessas células? A sacarose, ela é conjugada a um outro carboidrato, por exemplo, uma galactose, formando um carboidrato mais complexo e maior, por exemplo, uma rafinose. Essa molécula de rafinose, ela é maior e tem um arranjo mais complexo e ela não consegue voltar pelo plasmodesmo. Então, ela vai para o elemento de tubo crivado do floema e não consegue voltar. Então, isso faz com que ocorra uma concentração de açúcar aqui na forma de rafinose. E o transporte de sacarose pode se dar a favor de um gradiente de concentração, porque a sacarose aqui está sendo consumida, transformada em rafinose. São poucas espécies que transportam rafinose e fazem esse carregamento simplástico. A maioria faz carregamento do tipo apoplástico com gasto indireto de energia.
Bom, e como que ocorre o descarregamento no floema? O descarregamento, ele pode ocorrer de forma simplástica, em pouquíssimas espécies, quando o consumo de sacarose na região dreno é altíssimo, mas na maioria das plantas, na maioria das espécies, esse descarregamento também exige gasto de energia, porque ele vai ocorrer contra um gradiente de concentração. E para isso vão ser necessários transportadores, semelhantes ao que a gente viu no carregamento, vão ter outros nomes dependendo da espécie, mas o que varia aqui é aonde que esse transportador vai estar presente. Então ele pode estar presente aqui entre o complexo da célula, do elemento crivado e célula companheira do floema, já em contato com o parênquima no tecido dreno, ou ele pode estar presente numa distância maior do floema até chegar nas células que vão consumir essa sacarose, tá? Então, a rota apoplástica para o descarregamento do floema também requer gasto indireto de energia, com diferenças do momento, do local em que célula que vai estar presente esses transportadores de sacarose que vão fazer esse transporte contra o gradiente de concentração com gasto indireto de energia. Bom, e a alocação dos fotossimilados, como que ocorre? Carboidratos sendo produzidos na fotossíntese, ou eles vão ser armazenados na folha, na forma de amido, como uma reserva transitória de energia, ou vão ser consumidos ali na própria célula do mesofilo, mas a maior parte dos carboidratos produzidos na fotossíntese vão ser transportados para outras partes da planta que não fazem fotossíntese e que necessitam também de energia e de carbono. Então, essa sacarose sendo transportada pode ir, por exemplo, para as folhas jovens, que ainda estão em desenvolvimento e que possuem uma taxa fotossintética baixa, podem ir para os caules, para raízes, frutos e sementes em desenvolvimento. Todos esses tecidos aqui são células dreno, que não fazem fotossíntese ou que fazem pouca fotossíntese, que não é suficiente para bancar o seu gasto energético. E quem vai definir para onde vai mais sacarose? Aí vai depender do grau de desenvolvimento do órgão, das concentrações de sacarose entre os tecidos, vão depender de sinais hormonais, como a gente vai ver mais para frente. Bom, então nessa videoaula de hoje nós vimos como é a estrutura da sacarose do amido, os tipos de amido primário e secundário, e a partição de fotoassimilados, como que é regulada a síntese de amido no cloroplasto e a síntese de sacarose no citosol, por níveis de triose e fosfácido inorgânico, que vão sinalizar para enzimas chaves das vias de síntese, tanto de amido quanto de sacarose, né? E a translocação dos fotoassimilados no floema, como que se dá? Se dá por um modelo de fluxo de pressão na região fonte e na região dreno, tá? Como que se dá o carregamento e o descarregamento? De forma simplástica ou de forma apoplástica, com gasto indireto de energia. E a alocação dessa sacarose nos órgãos dreno, tá? Vai ocorrer de acordo com o grau de desenvolvimento, com sinais hormonais, tá? E dentre outros sinais metabólicos que podem ocorrer dentro do corpo da planta, que a gente vai ver com mais detalhes nas próximas videoaulas, ok? Um abraço!